Do Jornal Público, este é o P24, eu sou o Ruben Martins. Hoje, como um movimento quer referendar o fim do alojamento local nos prédios de habitação em Lisboa. Estamos em tempos de crise de habitação. A oferta é escassa, o preço é elevado e há carências graves no parque habitacional público. Tudo isto numa tempestade perfeita, onde o turismo tem crescido como base praticamente infinita, onde o alojamento local assume um papel essencial. E em Lisboa são muitas as habitações que antes eram casas, onde morava gente, e agora são albergues de turistas que rodam numa velocidade alucinante. Assim é o tempo do turismo, aquele que estimulou a economia portuguesa e fez Portugal crescer nos últimos anos. A questão é, há limites para esse crescimento? Devemos esquecer os limites ao crescimento destas habitações para alojamento local em Lisboa e no resto do país? Na capital, o movimento Referendo pela Habitação, já reuniu as 5.000 assinaturas necessárias para propor um referendo local no Concelho de Lisboa, com o objetivo de perguntar aos lisboetas se concordam ou não com a utilização de prédios habitacionais para alojamentos turísticos. Neste P24 ouvimos um dos membros do movimento Referendo à Habitação, Diogo Guerra. Olá, Ruben. O movimento Referendo à Habitação ele começou a ser congeminado em meados de 2022, porque havia uma grande satisfação por parte de muitas pessoas em relação à crise da habitação, à crescente diversificação e gentrificação da cidade, e não estávamos a ver por parte dos vários executivos qualquer tipo de respostas eficazes e que tivessem coragem política de aplicar medidas que efetivamente mostrassem algum tipo de melhorias na vida das pessoas. Em 2022 surge algo muito importante, que é um acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que muito claramente diz que a atividade do alojamento local, portanto, casas em Airbnb, não são compatíveis de existirem em prédios de habitação, prédios onde lá está, devia morar pessoas. E isto para nós foi importantíssimo porque foi uma mensagem muito importante de um órgão de justiça que mostrava claramente que a função social da habitação em grandes cidades como Lisboa, mas não só, no Porto, na região do Algarve e cada vez mais nesse sítio, está a ser afetada, às vezes alienada, e as casas estão a ser desviadas para outras funções que não são aquelas para as quais elas existem, né, que é serem habitadas. E nesse sentido, um grupo de cidadãos, desde investigadores, arquitetos, advogados, artistas, estudantes, gente formada, etc., começou a juntar-se, alguns por conhecimentos diretos, outros palavra passa palavra, a tentarem perceber como é que poderíamos pegar nesta decisão do Supremo Tribunal de Justiça para tentar efetivamente responder a esta crise que nós sentimos cada vez mais em Lisboa. E depois surgiu também a própria figura do referendo local, que é algo que está previsto na Constituição, que curiosamente nunca foi usada na história da democracia portuguesa, o referendo local por iniciativa popular. Já foi feito até em Lisboa, mas foi sempre convocado pelo poder nas casas autárquicas. Mas realmente o movimento de base das pessoas que criasse um processo de referendo nunca tinha acontecido. E quando vamos aos bairros vemos a forma como o turismo, os hotéis, o alojamento local, a gentrificação têm afetado de maneira impressionante e muitas vezes muito, muito triste a vida das pessoas, contrariando muito aquela ideia de que o turismo seria a tábua de salvação da cidade de Lisboa. Portanto, Diogo, em síntese, a principal razão desta crise da habitação é precisamente esta proliferação dos alojamentos locais, aqui especificamente no caso da cidade de Lisboa. É isso que vocês defendem? Não, nós temos perfeita consciência de que a crise da habitação
não só em Lisboa, mas em Portugal no geral, é multifatorial. Nós temos um problema histórico de uma falta gigante, por exemplo, de habitação pública, e isto é algo que tem que ser resolvido urgentemente. Sabemos também que até isso ser feito vai demorar muito mais tempo, até nós conseguimos ter essas casas disponíveis. Temos a noção de que, por exemplo, a questão dos hotéis, a proliferação que tem havido, Lisboa é das capitais europeias com o maior número de novos hotéis abertos por ano, é algo que tem que ser combatido, e nós no movimento temos feito chegar não só ao Parlamento, mas também ao nível da Carta Municipal de Habitação de Lisboa, vários parceiros e propostas para que haja efetivamente controle de licenças de hotelaria, e também a questão do alojamento local. Lisboa até tem sido usada como um caso do que não fazer ao nível de investigação e estudos na Europa, do que não fazer em termos de proliferação do Airbnb. Portanto, nós temos a perfeita noção de que há aqui uma série de causas para esta crise de habitação. Neste caso, como nós o que queremos fazer é um referendo a nível local. A proposta que nós poderíamos apresentar à Assembleia Municipal, ela tinha que se cingir a uma matéria que fosse da competência do município. Vocês propõem duas questões distintas e queria aqui que me falasse um bocadinho sobre cada uma delas. A primeira, se concorda em alterar o Regulamento Municipal do Alojamento Local no sentido de a Câmara Municipal de Lisboa, no prazo de 180 dias, ordenar o cancelamento dos alojamentos locais registados em imóveis destinados à habitação. Caso se engane nesta questão e caso o referendo se torne vinculativo pela sua participação, depois já falaremos sobre isto, o que na prática acontece é que os prédios que neste momento têm alojamentos locais registados em prédios de habitação vão deixar de ter esses alojamentos locais. Ou seja, não deixam de existir alojamentos locais na cidade de Lisboa, mas apenas podem ser permitidos nos sítios onde exclusivamente funciona alojamento local. É isso? Ou não é bem isso? É exatamente isso. Portanto, é importante nós, nesta questão, falarmos que esta proposta não é para proibir o alojamento local, isto é para lutar pela função social da habitação. E, basicamente, da mesma maneira que nós não podemos abrir um café na nossa casa, né, porque o café é uma atividade comercial que não é compatível com existir numa casa cuja licença é de habitação. O Supremo Tribunal de Justiça, no seu acórdão, diz que o alojamento local, que será uma atividade turística, comercial, etc., também não é compatível existir numa casa. Portanto, isto também combate muito aquele argumento de a casa é minha, eu faço o que quero. Isto não é bem verdade, porque obviamente vivemos em sociedade e há uma série de limitações àquilo, e felizmente ainda bem que é assim, que uma pessoa pode fazer com a sua casa, porque o uso que uma casa tem imensos efeitos em todas as pessoas que vivem à sua volta. Portanto, esta primeira pergunta, o que nós pretendemos é exatamente todas estas casas que, no nosso entender, estão em irregularidade, e é importante salientar que neste momento o Regulamento Municipal do Alojamento Local só aceita alojamentos locais e se exatamente eles forem feitos em casas destinadas à habitação, portanto, em total contrariedade com depois a decisão de 2022 do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, esta pergunta sendo aprovada levaria ao cancelamento destas licenças. Vocês têm noção de, caso esta pergunta seja referendada positivamente, quantas licenças de alojamento local é que seriam canceladas? Têm um número, mesmo que obviamente não totalmente preciso, de quantos alojamentos locais existem neste momento registados em imóveis destinados à habitação? Seria a grande maioria deles, uma vez que o que é pedido no regulamento municipal é exatamente que os alojamentos locais sejam abertos em casas destinadas à habitação. E em Lisboa estamos a falar tens ideia do número ou não? Sim, em Lisboa eu fui confirmar ontem, acho eu, e são 19.210, se eu não me engano, casas em alojamento local. Uhum. Lá está, é o dobro de Barcelona, é o dobro
do Porto, mas é um número absoluto muito grande e relativo também é bastante grande, comparando com outras cidades bastante turísticas na Europa e no mundo. Depois a segunda pergunta, concorda em alterar o Regulamento Municipal de Alojamento Local para que deixem de ser permitidos alojamentos locais em imóveis destinados à habitação? No fundo, se esta proposta for avante, a ideia é que a Câmara não possa voltar a permitir o registro de alojamentos locais nos sítios onde existem imóveis destinados à habitação. Na prática é isto, certo? Sim, é exatamente isso. A primeira pergunta tem a ver com o passado, portanto é basicamente fazer com que todas as licenças dadas até então se tornem ilegais, e a segunda pergunta tem a ver com o futuro, para impedir que novas licenças possam ser atribuídas em imóveis destinados à habitação. E com estas duas perguntas nós tentamos colmatar diferentes faces do problema, né? O passado e depois também o futuro. Historicamente, os referendos locais são bastante pouco participados. O último referendo local é em Lisboa, neste caso numa freguesia de Lisboa, a freguesia de Benfica, contou com uma taxa de não votantes na volta dos 70%. Isto torna um resultado do referendo não vinculativo, ou seja, não existe a obrigação dos órgãos municipais, neste caso não existia a obrigação dos órgãos de freguesia de adotarem a decisão dos moradores, neste caso do bairro de Benfica. Existe o risco de neste referendo também os órgãos municipais não adotarem esta decisão, caso seja favorável ao fim destas licenças de alojamento local, por não existir uma mobilização suficientemente grande para tornar este resultado vinculativo? Sim, nós temos obviamente noção disso, mas há vários níveis de sucesso que para nós são importantes neste movimento. Há, antes de mais, a questão de nós voltarmos a pôr na ordem do dia a questão do turismo, da gentrificação, do alojamento local, que tem sido dominado por um lobby muito forte até então, que tem bastante poder mediático, e que não tem tido qualquer tipo de contraditório ao longo destes anos, e portanto só nós podemos voltar a falar sobre isto, mostrar quais são os problemas que estão a ser gerados na cidade por causa do turismo. Para nós é já sim uma grande vitória e é bastante importante. Depois há a questão de mobilizar as pessoas para o que é uma ferramenta de democracia direta que nunca foi usada. Para nós isso também é muito importante, sobretudo numa altura em que nós vemos cada vez mais pessoas a votar ou em protesto ou a desacreditar-se da democracia e da via partidária e acharem que os partidos são todos iguais ou que não vale a pena votar, etc. E isto é um bocado trazer para cima da mesa outras ferramentas que estão à disposição das pessoas e dar a conhecer às pessoas que estas ferramentas existem e que poderão ser usadas para criar uma maior proximidade entre aquilo que é a vontade do cidadão e também, enfim, as decisões que são tomadas para beneficiar a sua vida. E isso para nós também é muito importante. O que é que explica, ou porque é que acreditam que a Câmara Municipal de Lisboa não teve vontade de cumprir este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que de certa forma vinha limitar esta atribuição de licenças em prédios de habitação? Porque é que a Câmara não implementou? Há um interesse em manter as coisas tal e qual como estão? É essa a sensação que têm? Sim, eu acho que há aqui dois fatores importantes. Há um grande predomínio e uma presença mediática tanto do lobby da autoria como do alojamento local, do turismo em geral. Enfim, na verdade são dois a mesma coisa, porque tanto o alojamento local como a autoria bebem muito um do outro. Mas pronto, o lobby do turismo tem uma presença mediática muito grande e permitiu que, num país que tem estado historicamente em crise, criasse esta ideia de que o turismo era a salvação de Portugal. E nós vemos todos os anos, há recordes de lucros do turismo, do PIB, etc., mas não há qualquer tipo de avaliação crítica destes valores. Né? O facto, por exemplo, o turismo ser a atividade pior paga aos trabalhadores, nós estamos cada vez mais dependentes de uma
de uma cultura económica que vive apenas de um único ramo, né, que é este ramo do turismo, que gera trabalhos precários, muitas vezes não declarados, sazonais, etc. Portanto, gerou-se toda esta ideia de que, lá está, o turismo seria a tábua de salvação, por isso é intocável e nós não podemos mexer. E era isto mesmo que te queria perguntar. Muito obrigado, Diogo. Obrigado. A proposta deste movimento é que o referendo seja possível no próximo ano. Até lá há um processo legal ainda em curso. As primeiras assinaturas têm de ser entregues na Assembleia Municipal de Lisboa. Para já. Hoje é dia de Estado da Nação, o dia em que na Assembleia da República se olha para o estado do país. Será o primeiro debate em que Luís Montenegro se senta na bancada do governo e será para acompanhar em público.pt e depois no podcast Soundbite com a análise a este debate do Estado da Nação. Eu sou o Ruben Martins e da minha parte é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.